O Revista Brasil TVT conversa agora com Gunnar Azevedo e Silva, que é médica sanitarista e presidenta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco. Boa noite, doutora Gunnar Azevedo. Boa noite, Cosmo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Doutora Gunnar, esta semana nós batemos aí a triste marca de mais de 3 mil mortes diárias. A gente já ultrapassa aí milhões, mais de 12 milhões de infectados e mais de 300 mil mortes. Eu queria que você trouxesse para a gente uma avaliação da senhora aí, enquanto representante da Abrasco, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, do que está por vir além disso. Nós já atingimos o ápice desta segunda onda da pandemia ou não chegamos nem perto, doutora Gunnar? Bom, Cosmo, eu acho que a gente tem que pensar na seguinte linha. A gente não atingiu o ápice ainda. A gente ainda pode ter essa quantidade de casos aumentando. E, consequentemente, se aumenta o número de casos, infelizmente, parte dos casos podem evoluir mal. E aí, evoluir mal significa, inclusive, poder aumentar o número de óbitos. Se nada for feito, se não tiver uma atitude de governo, e aí tem que falar sério, uma atitude de governo para mudar o rumo das coisas, a gente pode ter um quadro ainda pior do que nós estamos vendo. É necessário um esforço de todas as esferas do governo, de toda a população entendendo, mas, sobretudo, pressionando para que o governo enfrente essa epidemia, essa grande pandemia no país inteiro, de uma forma adequada e seguindo o que a gente vem falando há um ano. Doutora Gunnar, queria falando no que a gente vem falando há um ano, queria falar sobre as medidas de restrição, as fases de várias cores, as medidas sanitárias, como algumas cidades chamaram, o lockdown, enfim. Eu mesma tenho a experiência de viver no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba, que a partir do domingo vai viver algo bastante semelhante ao que viveu a cidade de Araraquara, também no interior de São Paulo, que agora está, ao que tudo indica, colhendo frutos dessas medidas mais severas de restrição, que obviamente são impopulares, evidentemente. No entanto, no aspecto sanitário, esse lockdown de 10 dias, de 15 dias, ele pode de fato render uma redução no contágio, uma redução da fila de UTI, por exemplo, que é um grande problema hoje? Veja bem, Maria Tereza, isso pode acontecer se o lockdown for seguido de vigilância muito rigorosa, de medidas extremas de diminuir a circulação. Se isso acontecer e se aproveitar esse momento para fazer a vigilância que a gente coloca, a necessidade de fazer distanciamento físico, isolamento dos casos de doentes suspeitos, a quarentena dos seus contatos, se isso tudo for feito, é possível diminuir. Araraquara, como você falou, um bom exemplo. Conseguiu diminuir 40% com medidas muito restritivas. Mas qual é o outro lado que a gente tem que sempre lembrar? Para que a população siga as medidas necessárias hoje, ela precisa de suporte social. A fome está aumentando, a dificuldade de sobreviver, estou falando do dia a dia das pessoas, está aumentando. Então, precisamos do auxílio emergencial, de uma comunicação, de uma orientação muito bem feita e de cuidar muito daqueles que têm fome. Para isso, as políticas sociais têm que entrar muito pesadamente. A saúde faz sua parte, é necessário, de fato, que tenha uma orientação no sentido do lockdown, com as medidas muito restritivas, diminuindo a aglomeração, a circulação. Tudo isso pode ser feito, desde que se cuide da vigilância e se cuide das pessoas que precisam de apoio para ficar em casa. Ou seja, as pessoas precisam ser alimentadas. Doutora Gunnar, no início da nossa transmissão aqui do Revista Brasil TVT, eu fiz uma comparação trazendo um exemplo do avião Airbus A380, o maior avião do mundo, com cerca de 850 passageiros sua capacidade. E isso, a média o recorde diário que nós tivemos essa semana, de mais de 3 mil mortes, está quase 4 aviões A380 caindo simultaneamente no mesmo dia. Quando um avião cai, que mata cerca de 300 pessoas, as pessoas entram em choque, né? Quem está do outro lado
olha aquilo com temor, enfim, fica lamentando. Mas parece que o que está acontecendo atualmente no Brasil, com o número de mortes diárias e de mortes ao longo desse tempo todo, estão naturalizando aí as vidas e as perdas de milhares de famílias em todo o Brasil. Eu queria que você trouxesse para a gente uma avaliação sobre tudo isso. Por que querem naturalizar ou se estão naturalizando as mortes das pessoas? Cosmo, você tem razão. Tem uma parte, felizmente não é toda a população que está naturalizando, né? Uma parte da população, infelizmente, o nosso presidente, né, e todos os seus seguidores estão naturalizando. Por que estão fazendo isso? Por quê? Eu acho que tem alguma intenção por trás. Agora, nós não estamos naturalizando, vocês não estão naturalizando, as famílias que estão sofrendo muito, e é verdade isso, estão sofrendo muito. A gente conhece histórias, inclusive tristes, 2, 3 membros de uma mesma família sendo levados pela Covid. Então, essas famílias não estão naturalizando. No entanto, o que a gente percebe? O sofrimento é tanto e a dificuldade é tanta que dá o sentido de desânimo. Dá a impressão de que, não, isso só nós estamos vivendo isso, mas ninguém faz nada. Mas é importante passar isso para a população. A gente se sensibiliza, a gente sente muito por tudo isso, e há um ano, tanto nós como profissionais de saúde, sanitaristas, como vocês que estão fazendo uma excelente comunicação, vem trabalhando no sentido de apoiar e de se colocar do lado dessas pessoas com tanto sofrimento. Não podemos naturalizar a morte. Tudo que tem sido feito, e hoje quando eu falo de lockdown, com medidas restritivas, mas o auxílio emergencial, tudo isso é para salvar vidas. O Brasil não precisava estar chegando nessa conta tão triste. O Brasil poderia estar evitando muitas mortes. E o que eu fico chocada de ver é perceber que, assim, mais de 1.000 pessoas hoje, são as informações oficiais, né, que a gente tem, mais de 1.000 pessoas hoje no Brasil esperando por um leito, sofrendo da doença, com a Covid, infectado, evoluindo mal, precisando internar, muitas vezes no leito intensivo, né, no leito de UTI, e não estão tendo essa condição agora. Ou seja, é um caso que já vai chegar grave quando conseguir assistência. E por que a gente está vivendo isso? Se a gente tem o maior sistema público de saúde do mundo. Por que a gente está vivendo isso? Porque não só a vida por algumas pessoas, e talvez pelo governo federal, esteja sendo banalizada, como também está sendo enfraquecido o SUS, desfinanciado, né? Não valorizando o que os profissionais estão fazendo. E isso tem que ser recuperado. É isso que a gente diz. E quais são os caminhos? Temos muitos caminhos a seguir, sim. Muitos caminhos. A gente pode mudar isso, mas é importante entender que só com muita pressão e muita mudança de rumo no governo federal. Doutora Gunnar, e com vacina, né? Queria trazer esse tema também para a nossa conversa, porque na sexta-feira o Instituto Butantan pediu autorização para ensaio em seres humanos da Butanvac, que tem a mesma tecnologia das vacinas já utilizadas e produzidas pelo Instituto Butantan da gripe comum, que a gente toma anualmente. Queria saber como a senhora recebeu essa notícia, enfim, como a senhora avalia mais essa iniciativa? É uma ótima iniciativa. E, na realidade, a gente tem que lembrar que o Butantan, a Fiocruz, são instituições centenárias no Brasil, com uma experiência enorme. As vacinas que são do Programa Nacional de Imunizações, que por sua vez também sempre foi um programa muito, muito importante, muito bom, né? Chegando a todos os pontos do Brasil, 85% ou mais das vacinas desse nosso programa são fabricadas no Butantan e na Fiocruz. Então eu vejo com muita expectativa, muita esperança essa possibilidade do Butantan já poder produzir. Por quê? Porque isso já poderia ter acontecido se também, novamente, o SUS não tivesse sendo desfinanciado, a pesquisa no Brasil não tivesse tendo tanto ataque, né? Se a gente estivesse conseguindo dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito por essas instituições, e prestigiar significa o quê? Realmente investir nisso. O Brasil poderia ter investido nisso, né? Muito mais do que foi feito, e a gente poderia hoje estar tendo outra resposta em relação ao acesso à vacina.
E hoje a dificuldade de vacinar, qual é a maior dificuldade? É a quantidade mínima de doses que está chegando, né, numa quantidade muito aquém do necessário. Então, se o Butantan consegue produzir, e é uma quantidade grande que eles estão prometendo, né, e se a gente consegue acelerar a vacinação, com doses já que estão sendo também produzidas na Fiocruz, e possibilidade de compra de outras vacinas, é tudo que precisamos agora. Agilizar a vacinação. O quanto mais rápido possível se garantir acesso a toda a população da vacina, a gente vai sair mais rápido dessa crise, dessa triste pandemia. Senhora, sobre um ponto que a senhora tocou na sua intervenção, agora, sobre o SUS. Foi preciso vir uma pandemia como essa, em nível global, mundial, que está afetando a população de todo o planeta, afetando a economia, afetando a saúde, afetando os povos de forma geral. E aqui no Brasil, particularmente, a pandemia trouxe um alento do quanto o Sistema Único de Saúde brasileiro é importante para a nossa população. E lembrando aos nossos telespectadores e ouvintes que lá atrás aprovaram lá em Brasília congelamento do investimento na saúde, né? Deixamos isso bem claro. E aí a senhora trouxe essa importância do SUS, a importância de vacinas, a importância dos cientistas. Os alertas foram dados, doutora Gunnar, mas parece que não foram ouvidos lá atrás, né? E hoje a gente chega num momento tão crucial que temos vacinas disponíveis, mas não temos doses suficientes no Brasil. Por que chegamos a esse ponto, doutora Gunnar? Eu acho que é justamente por isso que a gente vinha falando. O desfinanciamento do nosso sistema, né? As políticas do SUS, muito boas, inclusive, muito bem sucedidas, elas vinham sendo e continuam sendo atacadas, né? Continuamente atacadas, progressivamente atacadas. O orçamento que foi aprovado é muito pior do que o que seria necessário para garantir uma assistência a todos, como o SUS seria e sempre se coloca como uma assistência integral. Então, por que acontece isso? Porque esse governo não está valorizando essa conquista, que é ter o Sistema Único de Saúde brasileiro para todas, para todos, né, garantindo todas as etapas, e não é só assistência que a gente garante assistência, a vacina, a vigilância sanitária, né, e tudo para garantir saúde que é o bem maior, saúde é o bem maior da humanidade. Então, se um governo não valoriza isso, o que a gente pode ter de futuro? O que a gente pode dar para a nova geração? O que a gente pode pensar em termos de desenvolvimento de uma nação, se a nação não tem saúde e não valoriza a saúde? Coloca outras coisas que a gente sabe que não vão solucionar o problema, inclusive coisas complicadas que a gente até já discutiu aqui, né? O fato de não seguir o que a ciência está mostrando como um caminho correto. Então, assim, é muito grave não financiar o SUS. A gente continua, né, denunciando e mostrando, pressionando para que parlamentares entendam isso e a população, né, a necessidade de um orçamento maior para o SUS. O Conselho Nacional de Saúde, que é o controle de saúde no SUS, vem fazendo um movimento muito grande, e a gente, com as entidades que fazem parte da Frente pela Vida, um movimento construído para a defesa da vida há um ano, a gente continua falando isso. Mas é muito grave não se valorizar. Isso faz parte de tudo que a gente já falou, a banalização da morte, não se preocupar com a população, não pensar que a população tem todo esse direito por Constituição, definidos na Constituição. O Brasil tem sua Constituição o direito à saúde e à educação. É dever do Estado fazer isso. Então, o que nós temos que falar? Não desistimos ainda. O SUS, ele está sendo atacado, desfinanciado, mas ele é a realidade. Foi a realidade que fez com que pessoas fossem atendidas. E hoje podemos mostrar exemplos muito, muito bons. Os exemplos, por exemplo, vou citar aqui algumas cidades do interior de São Paulo, algumas cidades de alguns estados do Nordeste, a iniciativa dos governadores, né, do Nordeste em tentar junto soluções para a pandemia. Então, tudo isso é muito bom, mas isso é possível porque tem uma estrutura por baixo. Essa estrutura por baixo é o nosso SUS. Doutora Gunnar, vou voltar na história da imunização rapidamente, a gente já está quase chegando aqui na reta final da nossa
conversa, da nossa entrevista, sobre a discussão que voltou agora da imunização de crianças e adolescentes, por causa da vacina desenvolvida pela Johnson Janssen, né? Que está focando nesse momento ou iniciando essa pesquisa da imunização de crianças. No começo da pandemia, quando a doença não era muito conhecida, dizia-se que as crianças não pegavam a Covid. Depois de um tempo, a gente começou a observar que não era bem assim. Queria saber como que a senhora avalia a imunização de crianças e adolescentes, até que ponto ela é importante dentro desse contexto, embora não prioritária, claro. Claro, pois é. Bom, por enquanto, as vacinas aprovadas ainda não foram testadas em crianças, estão em teste. Essa e outras vacinas estão em teste para saber se é possível aplicar em crianças. A questão que foi colocada no início, e aí a gente tem que fazer uma avaliação mais profunda disso, é que as crianças, de fato, elas podem se infectar, podem ter Covid, infelizmente algumas podem evoluir de uma forma que seja uma forma mais grave. Mas a grande maioria evolui de uma forma mais favorável, assintomática, uma forma leve. E, além disso, já foi provado, alguns estudos já mostraram que crianças, principalmente crianças pequenas, né, não adolescentes, crianças menores, elas transmitem menos do que adolescentes, adultos e até idosos. Então, por isso, as crianças estariam, nesse sentido, sendo aquelas que, neste momento, mesmo não tendo a vacina já aprovada, elas poderiam, de uma certa forma, serem protegidas indiretamente pelas outras pessoas que estão sendo vacinadas e pelos outros cuidados que precisamos ter, inclusive com crianças, né? Tendo claro que, novamente, a gente fala, criança até 3, 4 anos não precisa usar máscara, né? Mas tem que ter cuidado com o distanciamento, com a higiene das mãos. A família tem que entender isso, né? Mas, assim, a vacinação de crianças ainda precisa passar por esse processo de aprovação, entendeu? Por esse processo de ver se é segura, se ela é eficaz e segura para ser dada em crianças. Agora, se a gente consegue vacinar grande parte da população, ainda que seja adulto, 18 anos ou mais, a gente já diminui muito o impacto da transmissão, mesmo o que poderia ser a transmissão para crianças. Doutora Gunnar, em relação ao calendário de vacinação anunciado aí antes do ministro Pazuello deixar a pasta, né, o Queiroga assumir, a gente tinha um calendário, mas esse calendário foi mudado porque não sabia a quantidade de doses que a gente tinha, as que não pediram uso emergencial na Anvisa. Até o final do ano, na sua avaliação, é possível que a maioria dos brasileiros estejam imunizados? Olha, se o calendário for seguido e se tudo for possível, inclusive a produção de vacina no Butantan e na Fiocruz, a gente espera que até o final do ano seja, de fato, a data melhor para a gente garantir isso, né? É com muita tristeza, muita preocupação que a gente vê toda hora essa mudança de calendário. Né? A cada dia você espera que seja de um jeito e daqui a pouco mudou. Né? Ia ser a quantidade de doses ia ser essa, mas ela diminuiu. É realmente uma complicação isso. Vários atrasos estão ocorrendo, Isso não é uma coisa boa. Seria bom se a gente pudesse hoje dizer, olha, eu ficaria segura. Na realidade, eu ficaria segura se a gente conseguisse vacinar o necessário, a população necessária, ainda no primeiro semestre. Quanto mais rápido, melhor. Mas a gente está na dependência do que você falou, de chegar, né, ao Programa Nacional de Imunização, o quantitativo necessário, com as doses necessárias. Bom, e com isso, quero agradecer demais a participação da médica sanitarista e presidenta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, Gunnar Azevedo e Silva, trazendo aqui novas informações, novas análises sobre esse momento ainda bastante grave que a gente está vivendo da pandemia e os caminhos possíveis de serem percorridos. Doutora, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Fico disponível. Bom trabalho para vocês. Tá certo. Obrigado.